presença, Pai, juntamente com o Senhor. Que o Senhor esteja, dia, Pai, nos enchendo da tua graça, Senhor, do teu poder, da tua unção, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com teu manto. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na tua presença, Pai, fazendo a tua vontade, Pai, sendo humilde, Pai, sendo corajoso, audacioso, Senhor. Oh, Pai, usa eles, Senhor. Coloca em nossa frente, Pai, pessoas carentes, necessitadas, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que possamos ser um canal de bênção, Senhor, um instrumento na tua mão, Senhor. Que este dia, Pai, ou que esta noite para alguns, Senhor, seja um dia ou uma noite especial, Senhor. Que haja um grande mover do teu Espírito no nosso meio, Pai. Abençoa cada um que vai participar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou ler vou ler o versículo 1 até o versículo 13. Aí, você pode ler para a gente do 14 ao 21? Então, é um capítulo bem pequeno, né? Então tá bom. Aí depois a gente vai todo mundo dando um pouco aí de opinião e o que o Espírito Santo foi revelando. Então, vamos lá. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Amém. Palavra maravilhosa, né? Muito boa. É, eu vou fazer uma releitura rápida, só com umas coisas que eu peguei ontem na leitura, e aí a gente abre para o pessoal falar das suas anotações. É, então, eu consegui pegar 3 pontos aqui nesse capítulo. É, e o primeiro deles é sobre o plano eterno de Deus, né, que foi revelado em Cristo. Ou seja, Deus ele sempre teve esse plano, né, de que por meio do Filho todos tivessem acesso a ele, né? Porque antigamente era só os judeus que tinham o acesso, né, a Deus. E, e esse nunca foi o plano de Deus, na verdade, né? O plano de Deus, o plano eterno dele sempre foi que todos, independente de raça, cor, gênero, eles tivessem acesso a Deus, né? Por meio do Evangelho, né? E aqui fala sobre isso, né? O plano eterno de Deus que foi revelado por meio de Cristo Jesus. A minha tradução tá diferente da do James. Vou fazer uma releitura rapidinho do versículo da parte que ele leu. A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebi o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, a minha tradução, ela fala, né, que estando, né, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, quando você está preso, né, e alicerçado em amor, você pode compreender o tamanho, né? Compreender que, quando ele fala aqui, né? Compreender largura, comprimento, altura e profundidade, a imensidão do que é o amor o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês estejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu acho que aqui é meio que um ensinamento, né? Do que você precisa ter, onde você precisa estar preso e alicerçado para que você tenha o mínimo do que é o entendimento, porque é incompreensível para o nosso entendimento o tamanho do que é o amor de Cristo. É muito grande, excede o nosso entendimento. Mas é que ele dá uma dica, né? Se você tiver arraigado e alicerçado em amor, né? E se a gente pegar o mandamento do que é o amor, amar o próximo, né? A gente vai entender um pouco mais do que ele está falando. E a gente vai conseguir experimentar o que é essa plenitude de Deus, né? Isso que excede todo o entendimento, todo o conhecimento. É até uma coisa que a gente comentou quando a gente se reuniu, né? Aquela vez lá para almoçar, que a gente falou que vai ser. E a gente, em alguns momentos, quando a gente experimenta Deus nessa caminhada, a gente experimenta, né? Esse amor, esse entendimento, essa paz que excede, né? Todo o entendimento. É muito lindo. E aqui é o final da oração, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É, que outra dica, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não sei como colocar isso, mas esses dias eu estava vendo um vídeo sobre autoridade espiritual, né?
E como que a gente às vezes não entendeu ainda e como que a gente esquece, né, o tamanho da autoridade espiritual que nos foi dada nessa terra, né? E pois eu vou até pegar esse estudo e mandar para vocês, que é muito, muito bom. Deus, ele nos deu autoridade para governar, né, nessa terra. Ele nos deu para o homem poder de governar a terra. Governar por meio de quê? Por meio do seu poder, poder de Jesus, de Cristo e de Deus, né? E a gente muitas vezes não sabe como fazer isso, não sabe como usar isso, né, que Deus nos deu. E aqui ele deixa claro, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer muito mais do que tudo que pedimos e pensamos, né? De acordo com o quê? De acordo com o seu poder, o poder dele que atua em nós. Como, né? Isso. Primeiro a gente tem que reconhecer, né, que Cristo é o nosso Salvador, ele veio e nos comprou. Mediante a isso, o Espírito Santo começa a atuar na gente. Nós somos selados com o Espírito Santo. E a partir daí, o poder de Deus começa a atuar sobre por nós, né, que somos o seu instrumento, sua igreja. E aí nós tomamos posse do que é esse poder que ele nos deu, que abrange muitas coisas, né? Não vem como quando eu falo poder, não é tipo no sentido de orgulho, de cara, eu sou poderoso, não. No sentido de você levar a nossa missão, o evangelho, né? O evangelho de palavras de cura, de arrependimento e salvar as almas. Assim, são algumas coisas que eu peguei. Acho que quando a gente for conversando aqui, eu vou lembrando de mais coisas. Eu não anotei a maioria das coisas, eu anotei só algumas coisas. E, enfim, é um capítulo bem pequeno. Vamos conversar todo mundo e botar aí conversa para rodar e a gente vai colocando mais assuntos junto. Maravilha, Lucas. Obrigado, cara. Deus abençoe, viu? Você estava Também. falando aí e eu estava tendo insights aqui, né? Lá no versículo 6, Paulo fala o segredo revelado. Este é o segredo revelado. Tem dois pontinhos aqui. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus, pela graça e pelo grande poder de Deus. É maravilhoso isso, né? Porque se a gente vai para a história, lá para o Antigo Testamento, Deus elege a descendência de Abraão, né? Como filhos dele e herdeiros da terra prometida, da terra que mana leite e mel, dos tempos de bonança, de paz, de prosperidade, das promessas de Deus, né, para a humanidade. E através de Cristo Jesus é revelado que não só os filhos de Abraão, mas também os gentios podem fazer parte dessa herança, dessa bonança, de todas as promessas de Deus, porque Deus nos acolhe como filhos através do sacrifício de Jesus. E quando eu vejo essa palavra, não dá para não ficar tocado, né, emocionado e grato, porque Deus tinha aqui na terra uma descendência
o qual seria privilegiada, né? E ele estende essa bênção, esse privilégio para todos nós. E basta a gente crer. Fala bem claro aqui, ó. Aqueles que creem nessas boas novas são cordeiros. Então, nós somos cordeiros dessa herança, dessas bênçãos, né? Da promessa de Deus. Então, glória a Deus por isso. Deus seja louvado e gratidão por ele ter nos alcançado, né? Porque é ele quem decide, é ele que escolhe quem vai fazer parte, quem não vai fazer parte, quem ele vai adotar, quem ele não vai adotar. Ele gostaria que fosse todos, né? Mas a gente sabe que não são todos. Mas glória a Deus pela misericórdia dele. Aí, quando a gente vem entendendo isso na profundidade, que só se dá através do Espírito Santo, é impossível a gente compreender. Essa é uma mensagem muito pessoal. Aliás, toda a Bíblia é uma mensagem muito pessoal, né? Dependendo do nível de entrega, ou de profundidade, ou de abertura, do quanto você está ali conectado com o Espírito Santo, as revelações vão vindo. E por mais que alguém aqui tenha o dom de falar com eloquência ou não, isso, no sentido do Espírito, pouco importa. Porque a revelação vem através dessa conexão com Deus. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, essas Intimidade, né? revelações vêm para nós, né? Então, Que é aquela intimidade, né, de que nós possamos aí todos nós ser cada vez mais íntimos do Espírito Santo de Deus, mais íntimos de Deus, que a gente tenha o privilégio de estar conectado, de estar tendo essas revelações e aplicar isso nas nossas vidas, para sermos bênção para nossa família, não só para nossa família, para todos os nossos irmãos, né? Para todos aqueles que se aproximam de nós. Que eles olhem para nós, cristãos, e falam: nossa, eu quero ser cristão. Que eles olhem para nossa vida Eu queria, e só tô terminando, pai, que eles olhem para nós e vejam um caráter do qual as pessoas gostariam de seguir, né? E que fique claro que não somos nós, mas sim o próprio Espírito Santo de Deus, né? Pode falar, pai. Cristo que habita em nós, né? Não É, somos nós, mas Cristo que habita em nós. exato. Uma repassada aqui no texto rapidinho, porque Efésios, para mim, é um dos melhores livros, assim, muito poderoso, né? Eu adoro. Eu tinha lido Efésios alguns meses atrás, a gente no outro devocional. Acho que a gente chegar no capítulo 6 aí vem o ápice, né, do capítulo, né? É uma construção, né? E a gente leu aqui o capítulo 1, o capítulo 2, quão profundo é cada versículo desse capítulo, né? Aqui no capítulo 3, ó, então o Paulo vem falando logo de cara a questão dele ser prisioneiro de Cristo, né? Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, né? E aqui Paulo está se referindo, ele estava preso em Roma, né, naquela época, e quando ele escrevia essa carta. É, mas também tem uma outra conotação aqui, que é a entrega de Paulo, né? A entrega de Paulo por nós, né? Entrega de Paulo para cumprir o propósito de Cristo também, de levar o evangelho aos gentios, né? Então, Paulo, ele se fazia, né, prisioneiro, né? Ele se fazia, né, uma entrega que ele tinha a nós gentios, né? Para que o evangelho pudesse ser divulgado, né? Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, né, do Evangelho, né? Ele vai comentar um pouquinho mais abaixo que mistério é esse, né?
conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vem falar qual que é o mistério de Cristo, né? Que o mistério de Cristo é justamente fazer essa revelação que Deus não veio somente para os judeus, né? Como o James comentou, né? Deus veio para todos, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, né, e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E ele vem falando aqui, ó, que isso não foi revelado a ninguém, né? A nenhum profeta, a ninguém, nenhuma outras gerações anteriores isso foi revelado somente a Paulo, né? Por meio de Cristo, né? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, ao menor de todos os santos, Paulo novamente, né, dizendo quão pequeno ele é, né, porque a soberba nos afasta de Cristo, né? Cristo veio para os humildes, né? Então a mim, né, o menor de todos os homens, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E Paulo vem aqui, ó. Agora ele vem carimbar, né? Selar, né? Olha, esse é o mistério de Cristo, né? Que veio para todos, né? E que para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Cristo se torne conhecida agora, né? Então, o poder de Cristo agora seja conhecido pelo maligno, né? Que ele se cale, né? Nos lugares celestiais. Então ele vem aqui e coloca a autoridade dele, né? No céu. Olha, sai daqui, quem manda aqui sou eu, né? É Cristo, é Deus, né? É Jesus. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, né? E aí, o que acho que foi o James, acho que foi o James que falou, né? Nós temos acesso a esse poder, né? Nós temos acesso, foi o Lucas, né? Nós temos acesso a esse poder, mas esse poder, ele só tem acesso se você é, é, utilizar da humildade, né? Ah, portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aqui ele continua aqui no 18, no 14. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Ele se faz humilde o tempo todo, né? E aí são os exemplos que Paulo vem trazendo, né, para nós o tempo todo. E tem um trecho aqui que eu li ontem que foi muito gostoso do livro aqui, depois eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, né? Então, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nossa, eu vou até ler de novo esse pedacinho aqui, porque, ó, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. E aí aqui a gente quase que tem aqui, ó, e não é nem 3D, é 4D, né? Porque qual é a largura, qual é o comprimento e a altura. Isso aqui é 3D, né? Isso aqui que a gente vê, né? Então, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura. Mas que qual é a profundidade? Ele não precisava ter quatro, né? Então a profundidade. E aí a gente vê que a gente sai de um mundo que já não é mais material, né? É Hum, espiritual, porque a profundidade aí ela entra no nosso coração, né? Qual é a profundidade que isso tem, né? Então,
alicerçados em amor, a fim de poderes compreender em todos os santos, em todos os separados, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Quanto profundo é, né? A conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E a gente percebe que quanto mais profundo, mais gostoso vai ficando, mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se aproximando e se deliciando, né, com essa plenitude de Deus na nossa vida, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Glória Nossa, a quando Deus. pedimos ou pensamos, a gente pode pedir o que quiser, né? Ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Olha olha esse trecho que eu li ontem, que eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Não mérito, né? Já começa assim o título do livro, né? O subtítulo aqui do trecho. Como estamos vendo, uma das definições da graça é favor não merecido. Portanto, para recebê-la é necessário assumir a condição de não mérito. Quanto mais me acho bom, correto, sadio e pleno, menos da graça de Deus vou receber. Quanto mais me acho bom, correto, sadio e pleno, menos da graça de Deus vou receber. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá a graça a quem sabe que a mere... Ele dá a graça a quem sabe que não a merece. Quem pensa merecer, não está pronto para receber. Se você tem um sistema nervoso, né, ele vai falar algumas coisas aqui, mas ó, podemos nos gloriar em não sermos tão pecaminosos como determinadas pessoas. Quem pensa assim, ó, podemos nos gloriar em não sermos tão pecaminosos, né? Não sermos tão pessoas ruins como determinadas pessoas, né? A gente pode nos gloriar por isso. E quem pensa assim, pensa que é melhor que os outros só porque peca menos, né? Muitas vezes tem dificuldade de perceber que precisa de Deus. Oram se exibindo como o fariseu, ao invés de orar se arrependendo como o publicano. Esse orgulho de achar que dá conta da própria vida e que suas boas obras nos salvarão é exatamente o que Deus quis exterminar quando nos justificou pela graça e não pelas nossas obras. Aliás, Deus trabalha com o nada para reduzir o orgulho daquele que se acha tudo. Escolhe o fraco para humilhar o forte, o louco para confundir o sábio, o doente para envergonhar quem se acha são. Sua graça alcança o incapaz para mostrar ao habilidoso que a verdadeira vida está em Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E seja aqui, ó, e a gente voltando no finalzinho aqui, o último versículo aqui que a gente leu, né? E ele seja a glória da igreja, e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Então aqui, ó, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas a ele seja toda a glória, né? Na igreja e em Cristo Jesus. Aqui tem os trechos muito legais. Sua fraqueza não pode ser usada como desculpa para não obedecer a Deus, pois ela é o motivo de Deus ter escolhido, né? Então, muitas vezes, as nossas fraquezas, né, elas são ponto de inclinação justamente para Deus mostrar que a gente pode mais através dele, né? Não através de nós, mas através dele. E aí, por isso que a gente muitas vezes vê que o impossível acontece, como aconteceu com Davi e Golias, né? Foi lá e derrotou o gigante, né? Mas ele era um imprevisível, né? Era o que não era o impossível, né? Mas o pequeno, né? O doente, o louco, né? Ele vai lá e faz acontecer, né? Através de Cristo, né? E ele não se vangloria por isso, né? Ele sabe quem é o poderoso, quem é que fez, né? E Cristo que vai lá e age. A partir do momento que aquele, né? Que nós nos tomamos e fala, não, sou eu,
E aí isso é a soberba, né? E isso Cristo se afasta novamente de nós. Então que nós possamos reconhecer esses pequenos detalhes, né? Que nós possamos manter a humildade para que a gente possa nos manter em Cristo a todo momento, né? Que Ele possa nos usar a todo momento, né? Porque a partir do momento que a gente acha que é a gente, né? A graça se afasta da gente. Então, isso é uma mensagem muito, muito importante que o livro vem trazendo. A graça não precisa de sua habilidade, mas de sua entrega. Ele não precisa das nossas capacidades, ele não precisa daquilo que a gente tem, né? Mas ele precisa que a gente acredite, né? Que a gente nos entregue a graça de Deus, né? Ao dizer isso, não estamos afirmando que não precisamos agir, pois a graça fará tudo. Não. A graça anula o nosso mérito e não a nossa responsabilidade. Então, isso significa que vamos orar, mas quando recebemos a benção, não vamos atribuir o mérito às nossas orações, né? Não somos nós que arrebanhamos, como o Lucas falou, né? Não foi o Lucas que me arrebanhou para o reino de Deus, né? Ele foi usado, né? Que a gente consiga dar o mérito a quem tem mérito, né? Não é trabalho que né, as orações, né? Muitas vezes oramos, fala, foi a minha oração. Não, não foi a minha oração, foi Cristo, né? Que nós possamos reconhecer realmente quem é que tem o mérito, né? Então aqui, ó, por esta razão muitos oram, jejum, mas não recebem Deus. Eles estão apoiados no seu mérito e não no Espírito da graça. Como o filho mais velho da parábola, estão querendo trocar trabalho por presente. Deus resiste ao orgulhoso, resiste àquele que barganha a glória com o trabalho e resiste àquele que confia mais em seu esforço do que na sua misericórdia divina. Enquanto os soberbos se afastam de Deus, os humildes se aproximam de Deus. E aí tem uma frase que eu falava muito, e ontem teve um insight, porque aqui no trecho ele fala assim, ó, diga em voz alta, eu não mereço, eu preciso e Deus não me rejeita. E tinha uma frase que eu falava muito, que era eu quero, eu posso, eu consigo, né? E ontem essa frase veio muito, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Porque em momentos de aflição que eu tive na minha vida, muitas vezes impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de fazer as coisas, de conquistar as coisas, eu movido muitas vezes até pela minha rebeldia, e que não é possível, né? Esse não é o final, não é o ponto final, né? E enfim, eu falava muito, eu quero, eu posso, eu consigo. E hoje eu consigo refazer essa frase, né? Entender ela talvez com um pouco mais de clareza, né? Que eu quero, né? Eu quero porque Deus me dá o poder de poder querer, né? Ele me dá, né, clareza, né, de poder escolher o que eu quero e o que eu preciso, o que faz sentido para o reino de Deus, né? E eu posso porque nele, né? Nele eu posso, né? É Deus que faz tudo, né? Ele que pode fazer por nós, né? E eu consigo porque Ele dá a graça, né? Porque aqui, ó, eu não mereço, eu preciso, mas Deus não me rejeita, né? Deus não nos rejeita, né? Então nós podemos querer, nós podemos pedir, né? Nós podemos conseguir aquilo que a gente quer através de Cristo, quando a gente se posiciona de maneira correta com Ele, né? Com humildade, aceitando que os méritos são deles, não são nossos, né? Não é o Fábio, não é o Wellington, não é o Lucas, não é cada um aqui nessa tela, né? É Cristo que atua aqui, né? É Deus que atua através, né, de nós aqui acordando todo dia de manhã, nos reunindo, mas com humildade, reconhecendo quem realmente, né, tem mérito sobre todas as coisas. E eu acho que esse capítulo tem muito a ver com essa leitura aqui, né, que eu fiz ontem do livro, eu trouxe aqui para vocês, justamente dizendo, né, aqui, ó, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? Então nós podemos, né, como Cristo falou, né, que nós faremos coisas mais fortes, né, do que Ele ainda, né? Porque nós teremos o poder, né, que Ele nos dá através da Sua graça, né? Mas que a glória seja de Cristo, né? Que a glória seja de Deus, né? Que nós possamos nos posicionar em relação a isso, né? Para que nós não nos afastemos, né, de Deus, né, de Jesus, de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que livro que é esse, por favor? Tem um livro que isso aqui, ó, Sem medo de Deus. Tem medo de Deus. É um livro muito gostoso. Vou anotar aqui, vou procurar depois.
É muito lindo, gente. Esse capítulo é muito bonito, né? Como a gente falou, meu Deus. E eu tava pensando aqui, né? Às vezes a gente lê e a gente não consegue, né? Ter o entendimento da grandeza do que está sendo falado aqui. Né? Porque quando a gente fala cordeiros, né? Deixa eu procurar onde que tá aqui. Aqui, ó. Significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Gente, quão grandioso é ser co-herdeiro e co-participantes do reino de Deus. Quão maravilhoso que é isso, né? Que graça é essa, né, que Deus nos dá? Que coisa maravilhosa, né? De poder dizer que nós somos herdeiros, co-herdeiros. Somos filhos, né? Temos um pai que nos ama, e que nos comprou e que um dia nos colocará à sua direita junto a ele. Que maravilhoso que é isso, né? É, como o Fábio falou, a profundidade, né? Tamanho é imensurável. Tá escrito aqui. Esse capítulo é lindo, gente. Interessante é que Paulo dá aqui um recado, né? Até para os principados e potestades. Ele fala para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja somos nós, o qual Deus nos dá ousadia e acesso na confiança, pela fé nele. Por isso que nós temos que ter ousadia para pregar o evangelho, ousadia, falar de Deus todo tempo, qualquer lugar. Sempre está anunciando que você é filho, que você tem um pai, que você tem um Senhor, que você tem alguém por você. E que nele é muito bonito isso. Só aumenta a nossa força em Cristo. Eu tô aqui pensando, assim, tô ouvindo, refletindo e pensando. Eu assisti um filme ontem e eu não consigo tirar dele da cabeça, principalmente porque falou muita coisa que nós estamos, né, conversando aqui no nossos devocionais, né? Desde quando eu entrei, né? Vocês estão há mais tempo. Eu joguei lá no grupo, depois 6 horas, chama Forja. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada. A palavra corro- corroborados, no versículo 16, é, bateu assim no meu entendimento, assim, na minha mente com muita força. E eu pesquisei e praticamente significa algo que é testado, comprovado, de fato, sabe? Eu acho que a descrição mais forte seria essa, seria comprovado, né? E se formos olhar, no caso da glória das riquezas e da glória de Deus, né? E se formos olhar no Antigo Testamento, a gente vê isso. Então aqui Paulo, ele menciona, né, que essa glória já foi vista, já foi comprovada, né? Já foi vivida pela história e trouxe até aquele lugar ali, onde ele evangelizava. Então, não há dúvidas da glória de Cristo. E, e o poder, eu tive domingo na Igreja Alcance, fui ver uma pregação do Luciano Subirá. Eu sou muito grato, só acho que eu acho, não tenho certeza, sem ele saber, eu sou muito grato ao Luciano Subirá, porque na minha conversão, o Luciano Subirá como que eu digo, foi aonde eu busquei não, foi onde eu encontrei muita explicação sobre o jejum. E esse poder que, que o Lucas mencionou, o Fábio mencionou, de Deus, o jejum atrai isso.
né? Só que às vezes a gente faz ele sem saber. A gente quer, vamos dizer assim, algo mais fácil, né, mais comum, é um trabalho, né? Às vezes a gente busca uma oportunidade de trabalho e a gente faz o jejum em busca daquela oportunidade de trabalho. Mas não, devemos fazer o jejum para se conectar com Deus. E Ele sabe de todas as coisas, todas as necessidades, tudo aquilo que Ele pode dar, nos dá agora, porque depende do coração do homem naquele momento, para receber, né, as coisas boas que Ele tem para nos dar. Às vezes a gente não está preparado. Então, eu acho assim que o jejum é uma das é a melhor forma, né, de se conectar com Deus. É que você está enfraquecendo a sua carne e fortalecendo o seu espírito. Você está pedindo a Ele, você está se sacrificando para ter acesso ao coração dele. E é isso. E volto à palavra de corroborados. Toda essa glória que podemos ter vindo dele já foi comprovada. É só lermos, estudarmos, entendermos, né? E pedir revelação ao Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento, que a gente vai ver tudo isso lá. Amém. Eu até ia falar com vocês, quando nós terminarmos de ler o Novo Testamento, eu acho que seria muito bacana a gente começar a ler o Velho, porque muita gente acha que depois que veio o novo Evangelho, o Velho ele foi anulado, mas não é verdade. Na verdade, o Velho vem para explicar o Novo, para que você entenda muita coisa, né? Porque a Bíblia é totalmente conectada, né? Ela vai conversando ali entre ela. E a Bíblia explica a Bíblia, né? Então, na verdade, tem muita riqueza no Velho Testamento. Acho que seria muito legal nós começarmos a ler depois de terminar o Novo. Eu, Essa, essa é a ideia. quando eu li o Antigo Testamento, assim, antes de ser convertido, né, eu nunca peguei para ler, assim, um capítulo atrás do outro, mas li um livro aqui, outro ali do Antigo Testamento. Eu sempre olhava assim, nossa, velho, que Deus maluco ali, dá e mata todo mundo, não tô entendendo isso aqui, não. Então eu via diferente. Depois que eu me converti, cara, eu comecei a ler o Antigo Testamento e eu olhava, eu via, eu entendia como Deus trabalha. Acho que o Antigo Testamento, para mim, até então, até agora, tem me mostrado isso, como Deus trabalha, né? E é uma visão assim diferente. Não é esse Deus, né, que eu via antes, né? Uhum. Meio meio mal, né? É, Mas sim, assim, um Deus assim, cara, grandioso, assim, extraordinário, assim, cara. A forma como que ele trabalha, a lógica, certamente não se parece com a lógica humana. Não tem como explicar, cara. né? É incrível. Eu cheguei a ler alguns também, poucos, mas justamente eu li poucos porque eu tô lendo novo, relendo alguns, como eu tô relendo Efésios agora, e, e aí eu vou buscar algumas coisas lá e depois volto. É muito legal, acho que é uma leitura assim extraordinária que de forma alguma pode deixar de fazer. Glória a Deus. E essa oportunidade de ler o Antigo Testamento ainda, ler alguns trechos, né? Mas eu imagino, como vocês falaram agora, como seriam, né, os fariseus, os judeus ali, quando eles não tinham acesso ao Novo Testamento, ainda não tinham acesso a entendimento, né, do propósito de Cristo, do propósito de Deus, né? E, e a visão que eles tinham era essa aí, né, que vocês descreveram, né, de um Deus talvez que não fosse cuidadoso, amoroso, né, que fosse um Impiedoso, eu Deus, acho que é a palavra, né? Punitivo. né, punitivo, né? E o medo, o temor que eles tinham, né, em relação a estar fazendo algo errado, né? Isso até talvez colaborasse com o medo de aceitar Cristo, né? Em função de talvez estar, né, provocando a ira de Deus, né? É, era bem desafiador para eles ali. Né? Como Cristo disse ali, né? Pai, tenha piedade, né? Tenha piedade porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Mas engraçado, eu posso estar enganado aqui no que eu vou dizer aqui agora, tá? Mas parece que ele era mais é, seguido, visto, respeitado por conta desse medo, talvez. Era como se lá fosse o medo e depois a vinda de Cristo, o amor.
o contrário, sabe? Eu gosto muito da história de José, né, o governador do Egito, que se tornou governador do Egito. Porque se você for olhar no início ali, cara, você vai ver que, tipo, eu poderia ter todos os tipos de trauma que existe no mundo, ele poderia ter, entendeu? E é muito interessante, eu gostei muito. Tem até um filme no YouTube, grátis até, dele. É muito bom, a história dele eu gostei demais, como ele foi tão rejeitado, ele tinha promessa, foi tão rejeitado, passou por tanta dificuldade e foi tão exaltado. É incrível, sensacional. Vai ser muito interessante. Esses dias meu filho me sentou aqui comigo para a gente ler Jonas, porque ele veio falar para mim, né? Pai, não sei o que, da história da baleia. Eu falei, como que é, filho? Vamos lá, tem um capítulo, é mesmo, tem um capítulo. Nem sabia que tinha um capítulo que chamava Jonas que falava sobre essa história e tal. E era um capítulo, um livro curto, né? De 4 capítulos, trecho curto, e a profundidade que traz ali dentro, né? Trecho muito, muito interessante. A gente vai passar por lá. Mas são reflexões maravilhosas, né? Reflexões, assim, eu acho que o Lucas falou, agora a gente tem uma compreensão do Novo Testamento, ler o Antigo Testamento, talvez a gente tenha uma visão privilegiada, né? Porque quem lia o Antigo Testamento sem essa oportunidade de saber o que viria pelo futuro, né? Dependia da revelação da sabedoria, né? Não tinha ninguém para contar, né? Como a gente tem hoje, né? Aos vivos, né? A gente tem muita coisa revelada através das escrituras, né, pra gente. Hein? Então hoje acho que a gente vai encerrar no horário, hein? Mesmo porque eu preciso colocar as coisas para dentro, que o furacão tá chegando. Por aqui só Lucas, chega às 2 da manhã. É, quem é, quem é eu que queria só traz? complementar Oração. antes da gente encerrar o que o Fábio trouxe para a gente nessa leitura do livro. É exatamente o que nós estamos lendo agora, né? Porque como nós estamos lendo as cartas de Paulo, essa questão de se fazer humilde, né? De se fazer pequeno, ela é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso caminhada, né? Até comentei com o Fábio e com o G no dia que nós fizemos aqui, acho que o Mário também tá, o Mário também tava, né? Aquele dia que eu tava voltando de carro, o Mário também tava, acho. Sim, Paulo, o nome Paulo, né? Ele significa pequeno, na tradução lá, acho que tradução em hebreu, não sei. Mas ele significa pequeno. E a história de Paulo, eu até mandei um vídeo no grupo lá, não sei se o pessoal deu uma olhada, mas nesse vídeo ele é bem explicativo sobre a história de Paulo. E foi lá que eu peguei isso que eu tô falando. O Paulo, ele, quando ele teve encontro com Cristo, né? Cristo o cegou e se revelou para ele. Depois disso, depois que ele teve essa revelação, que depois Cristo devolveu a visão dele, ele saiu numa peregrinação por 3 anos para estudar somente a palavra de Deus, para poder voltar e pregar em Jerusalém, né? E na cabeça de Paulo, ele seria o cabeça do cristianismo lá em Jerusalém. Por quê? Porque Paulo, antes dele se tornar um ministro, né, da palavra de Deus, ele, ele era como um dos fariseus da época, ele era letrado. E na época, quem pregava em Jerusalém o cristianismo eram os apóstolos, né? Os apóstolos, para todos nós que sabemos, a maioria deles, a grande parte, acho que somente Mateus que não, mas quase todos eles eram analfabetos, pescadores, né? E por conta disso, eles não tinham prestígio em Jerusalém, né? No meio do, no meio dos fariseus, na época das pessoas letradas, né? E aí, na cabeça de Paulo, ele seria o cabeça em Jerusalém, né? E que, através dele, o cristianismo ia ser grande, ia ser bem visto. E aí, quando ele volta dessa peregrinação para Jerusalém, o que acontece? Ele achou que ia ser bem recebido pelos judeus.
mas porque ele antes era perseguidor, quando ele chegou lá, o que aconteceu na verdade foi totalmente o contrário. Ele foi perseguido e queriam matá-lo. E por conta disso, né, ele teve que ir pedir ajuda de quem? Dos apóstolos, dos analfabetos, né? Ele teve que pedir que através deles, né, porque os apóstolos sabiam que Jesus tinha o chamado, né, para poder ser o ministro da palavra. E através dele começaram a aceitar ele. Mas mesmo assim, ele teve que sair. Ele ficou, acho que se eu não me engano, 10 anos escondido porque queriam matá-lo, né? E foi bem nesses 10 anos que ele saiu, que a igreja em Jerusalém cresceu e teve o melhor dos melhores anos lá em Jerusalém. Tudo isso para mostrar aqui, para que Paulo entendesse que ele vai ser o ministro da palavra, vai ser Paulo, né? Um dos mais importantes aqui na Bíblia, né? Trouxe tanta sabedoria para a gente, mas que não é ele, não vai ser ele que vai fazer isso, né? Se nem depois de ele ter recebido o nome de pequeno ele entendeu, aí Deus ensinou com mais isso para ele. Olha, você tem razão, você vai ser um dos cabeças do cristianismo, mas não vai ser porque você é letrado, não vai ser porque você é influente, que você é um bom orador, não é nada, não tem nada a ver disso, né? Não é por conta disso, é por conta do meu poder que eu vou ministrar através de você. E aí ele fez isso com Paulo, né? Ele não deixou que Paulo fosse o cabeça em Jerusalém, enfim. Depois esse vídeo é mais fica bem legal. E aí, é justamente o que o Fabão estava trazendo para a gente no livro, né? Da humildade, de se fazer pequeno, para que o poder de Deus iria floresça. É muito legal. É isso aí, galera. O que você está falando aí, Lucas, Uhum. é o que está aqui nesse capítulo também. Que toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, né? E aí eu até fiz uma anotação aqui sobre Paulo também, uma outra característica de Paulo aqui, né? Lá no 16, ele, ele fala que ele pede, né? Ele ora para que Deus os fortaleça com o poder interior por meio do Espírito Santo. Então Cristo habitará nos corações à medida que confiarem nele. E eu fiz essa anotação aqui porque eu não sei se para todos, mas para alguns seres humanos, e eu me incluo aqui, eu peço a Deus que me ajude a ser menos egoísta, sabe? Porque eu passo a maior parte do tempo pedindo coisas para minha família, coisas que vão beneficiar a mim e a minha família. Isso não quer dizer que eu não pense no outro, sabe? Mas qual é a medida? Qual é a medida que agrada a Deus para que eu coloque à frente de mim o meu irmão, o meu próximo? Paulo aqui fala, né, que Deus os fortaleça com poder interior. Ele pede pelos outros. Ele não está pedindo para ele. Na maioria das minhas orações, eu estou sempre pedindo por mim, sabe? Para minha família, para os meus amigos, para os meus irmãos, irmãos de sangue, irmãos de fé. Mas sempre tem eu no meio, sabe? E encontro também dificuldade das coisas que eu anseio, a maioria delas é para mim, sabe? Então,
Que Deus os abençoe com poder interior por meio do seu Espírito, Espírito Santo de Deus. E que, bom, tá vendo? Até nisso, até querendo, eu não consigo não deixar de pensar em mim. Isso é uma loucura, cara. E Paulo aqui, todo o livro dele, né? Ele, assim, ele se doou, ele não pensa, ele está preso, mas ele está pensando que, Ele, né? Que exemplo, né? Que, assim, que história. E aí eu fico até assim, caramba, eu tô pedindo para eu ser melhor assim, mas eu tô aqui, sabe, como sempre, primeira pessoa? Que desafio. É meio que um paradoxo, né? Se parar pra pensar, É, assim. é Paulo isso. sempre deixa claro, né, que não é por ele, né? Que não é assim, que não é ele em si, né? Não é Paulo, né? Mas isso é normal, cara. Isso é normal. Eu acredito que essa sensação, esse pensamento que você está tendo é, digamos assim, é Deus puxando a sua orelha. Opa, James, eu tô querendo te mostrar isso aqui, ó. Vou É colocar isso esse aí. pensamento aqui mais forte para você prestar atenção e você ir trabalhando, entendeu? É Aí, o isso. que acontece? Aonde entra a parte do ir trabalhando para mudar esse tipo de costume, porque é algo que, né, já vem de tempos. Então, aí que você tem que procurar, né, como mudar, aonde você vai encontrar, quem pode te ajudar, no caso, assim, livro, sei lá, podcast, essas coisas assim de internet, né, que se encontram no YouTube, e leitura, né, a Bíblia principalmente, referências bíblicas, né, histórias bíblicas de pessoas bíblicas, né? Você vê isso aí e esses exemplos vão te ajudando a mudar. Mas isso é normal, mano, é normal. Com o tempo as coisas mudam. É, e daqui um ano você olha para trás e fala, cara, como mudou, né? Como tá tudo diferente. Eu acho assim maravilhoso o fato do Fábio gravar isso e postar no YouTube, porque eu acredito que todos nós aqui, sabe, daqui um ano, dois, 3 anos, a gente vai olhar para trás assim e falar, cara, Imagina a aquele gente velhinho, velho. Rapaz, eu vou abrir aquele YouTube lá do Fábio, velho. Vamos ver o que que vou a gente lá ver ficava, meu primeiro devocional. vamos ver o que a gente ficava falando lá. Vamos lá buscar. Sensacional. É, assim, isso é legal mesmo. Também adorei quando eu descobri. Você tá falando isso, Jay? O, é isso que eu falei agora de Paulo, né? É, ele não, aqui a gente vê o Paulo tratado, né? Nas cartas é o Paulo já tratado. Mas, antes disso aqui, ele teve a soberba, ele achou que ele ia ser o cara, aí Deus exilou ele, falou, não, não é assim, não é por você, vai ser por você, mas não é você, sou eu. Aí Jesus mandou ele, tratou ele, depois que tratou ele. Você vê, todos nós vamos ter a fase do deserto. Sem a fase do deserto na nossa vida, nós não vamos conseguir nos tratar das nossas coisas. Nós temos que ir para o deserto, ser tratados, e depois que a gente começa a ser a nossa melhor versão. Todo mundo vai passar por isso. Paulo passou. Que aqui a gente está vendo ele, no, ele glorificado, mas ele passou. Por isso que você está falando agora, todos nós estamos nessa caminhada. Tem um tempo, né? Tem um tempo. O tempo de Deus é diferente. Às vezes a gente quer que um ente querido se converta, mude de vida, né? Se converta, mude de vida, assim, rápido, mas é Deus, o tempo é de Deus, entendeu? Glória a Deus. Esse devocional é maravilhoso, cara. Esse Tá momento aqui é sendo. extraordinário. A gente se aprende todos os dias, né? Uhum. É, Eu queria Se destacar de alimenta, novo a se alimenta. respeito do filme, é porque tem uma parte nele também que é interessante, é que eles se juntam e eles falam assim, mais ou menos assim, né? É, um se ajudando ao outro. Não importa, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua, como se diz,
Então, obrigações, cada um tem as suas obrigações, né? Família, trabalho e tudo mais. Mas, cara, não, esse grupo, eles dão ênfase ao se ajudar. Lógico, ajudar o próximo, pregar a palavra e tentar mudar, assim, ajudar a mudar a forma de pensar, né? Porque somos doutrinados desde cedo a pensar de outra forma, né? Pensar de acordo com o mundo e não tanto é, é, quanto a Bíblia, o Evangelho nos ensina. Mas essa união, essa se ajudar, que seja em oração, que seja em realmente ajuda física, não importa. Isso assim, eles deixam, eles mostram no filme que isso é muito importante. Eu acho que isso, por a gente estar cada um em um canto, em um lugar, às vezes, né, eu, o Lucas e o Fábio estamos perto, mas as outras pessoas estão longe, mas a gente pode estar sempre se ajudando. Se um tá passando, ó, cara, eu preciso conversar, tá? Eu tô com problema no casamento. Eu sou solteiro, né? Mas vamos colocar assim, um tá com problema no casamento e aqui tem pessoas casadas, sabe? Essa pessoa, né, casado pode me ajudar, entendeu? Ah, eu trabalho com finanças e o outro tá com problema financeiro, essa pessoa pode nos ajudar. Então Deus nos deu dons e talentos, né? Então precisa multiplicar esses talentos e a sabedoria de um ajuda o outro, traz sabedoria ao outro. Eu acho que isso é muito importante assim no evangelho, a gente se ajudar. é Isso aí. tão perfeito o que você está falando, cara, tão maravilhoso e tão, faz tanto sentido. Acho que nesse capítulo mesmo aqui, não sei se, o que que nós somos? O que que a Né? igreja é? Nós somos o corpo. O corpo Não de tem como Cristo. o corpo ser algo separado, né? Não tem como um braço E, estar lá, a perna estar aqui. e detalhe, no corpo, cada um tem a sua função, cada Função. membro Uhum. tem o seu papel. Se o braço agir com vida própria, ele se bate, ele agride o rosto, o corpo, ele. Entende? Engraçado é que tem os amostras, né, digamos, e os escondidos, os que não aparecem. Maravilhoso, cara. Glória a Que Deus. legal, cara. Você vê como a palavra, cara, quando a gente começa a entendê-la, quando a ter as revelações, tudo começa a ficar claro, fazer mais sentido, e isso nos ajuda a caminhar na direção correta, porque o nosso comportamento depende do nosso entendimento, né? E o entendimento, ele vem com a busca, com a humildade e a busca. Quando a gente busca e com o coração disposto, né, aberto, ele entrega para nós essas revelações e vai nos ajudando a ser cada dia melhores, né? E ajudando uns aos outros. Você vê que tudo conecta, tudo perfeito, cara, tudo conecta. Amar ao próximo, é exatamente disso que nós estamos falando aqui, como a nós mesmos, tudo isso, tudo conectado. Maravilhoso. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Mas amanhã, Lucas, oração. Bora Vamos lá. encerrar então? Querem encerrar mesmo? Vamos Não, já fazer vamos. o quatro? Vamos começar a trabalhar já já. Já tem gente chamando aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte: o James encerra então a nossa oração. Amém. Amém. E quem traz amanhã? Quem vai trazer amanhã? Quem não trouxe ainda esses dias? Ou quem sentiu no coração de trazer também? Alguém quer trazer? Tá sentindo de trazer? Posso sim, pode ser eu mesmo. Pronto, João Mário. Então vamos lá. Amém. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, louvado seja tu, Senhor. Glorificado seja teu santo nome. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, por esse entendimento, pelas suas palavras, pela tua orientação, pela tua luz. Obrigado, Pai, pela transformação que tem havido em nós, Senhor.
que o fruto do teu Espírito possa brotar em nós, Senhor. Que os nossos corações estejam sempre abertos e prontos para receber a Ti. Senhor, guarda-nos todos. Guarda, Senhor, cada um aqui desse devocional. Entrega, Pai, a cada um o que os irmãos precisam. Clamo a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Tu sabes, Tu conheces, Senhor, a dor de cada um, o que cada um precisa, mais do que qualquer um deles, e qualquer um de nós. Então eu clamo a Ti, Senhor, em nome do Teu Santo Filho Jesus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, com a infinita sabedoria. Que o Senhor haja, Pai, entrega aquilo que cada um precisa, Senhor. Deles, Pai, pela Sua graça. Entregue a Sua misericórdia, Senhor. Ajude-os a ter entendimento, arrependimento, coração aberto. E a visão, Senhor, o entendimento da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um. E que os seus corações possam se alegrar, Senhor. Que eles possam enxergar a Tua glória, possam enxergar a Tua grandeza, o Teu infinito amor, a Tua bondade, a Tua graça, em tudo que olharem. Que seja um dia extraordinário, maravilhoso, Senhor. Que a Tua graça os alcance. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que sejam protegidos e guardados de todo mal. E assim como diz, Senhor, nas Escrituras, que 10 cairão ao Teu lado. 1.000 cairão ao Teu lado, 10.000 à sua direita, e Tu não serás atingido. Eu creio, Senhor, nessa palavra. Eu creio em toda a Tua palavra, creio em toda a Tua bondade. Eu clamo a Ti, Senhor, e Te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, porque sei que ouves a nossa oração. O Teu falar aqui, Senhor, é prova de que o Teu Espírito está conosco, pronto para entrar em nossos corações e nos transformar. Glória a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém. Seja abençoado. Amém.